Anjos e reino eterno, dons espirituais e experiências profundas, orações e vida de jejum, testemunhos que edificam. Eu sou o pastor Márcio Leopoldino, essas são as experiências que nós compartilharemos aqui no nosso canal. Se inscreva, curte e compartilhe nossos vídeos e vamos expandir o reino de Deus. Olá meus irmãos, a graça e paz, bem-vindos a todos que entendem que aqui no nosso canal, o Clube da Sabedoria Cast, no sobrenatural, você pode experimentar experiências profundas com Deus e enriquecer a sua fé, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Márcio Leopoldino e comigo ela. Amém, a paz do Senhor Jesus, pastora Lília Ferreira, vindo aqui mais uma vez falar sobre esse nosso tema maravilhoso, que é o tema do sobrenatural de Deus, né, pastor? De um Deus excelente que faz obras grandes na minha, na sua vida, e essas experiências que nós temos vivido, marchando nessa terra, trazendo a palavra de salvação, viajando, né? Quantas viagens, né, pastor? Quantas experiências que nós temos aí com o nosso Deus. E tá aqui o pastor para contar mais uma delas, para que o nome de Jesus venha a ser glorificado através da vida dele e na vida de pessoas que passaram por esses momentos. Amém. Gente, você já deve ter lido o Salmo de número 90 ou ouviu pregações onde diz que se levantar 11 mil demônios contra você, 1000 cairão ao seu lado, 10 mil à sua direita, e você não será atingido. 91, pastor. Salmo 91, Amém. Perdão, Salmo 90 não, Salmo 91. Salmo 91, ele diz, você já deve ter lido, você já deve ter ouvido pregações aonde diz que se levantarem 11 mil demônios contra você, 1000 cairão ao seu lado, 10 mil à sua direita, e você não será atingido. E por muitas das vezes eu tive experiências assim na minha vida, da proteção divina, assim como eu creio que você também. Aliás, você pode compartilhar aqui conosco, mande aí abaixo desse vídeo, nos seus comentários, contando um pouco da sua história, do seu testemunho de livramento que você teve com Deus, um milagre. Quem sabe nós podemos até contar a sua história aqui no nosso canal. Então, uma das vezes que eu tive uma experiência com Deus nesse sentido, eu estava saindo do estado do Espírito Santo e indo em direção a São José dos Pinhais, que fica no estado do Paraná. Eu ia pregar num congresso na Assembleia de Deus, e enquanto eu estava me dirigindo para lá, nessa ocasião eu fui de carro, porque eu iria pregar no Paraná, voltar, eu ia pregar em São Paulo, então nessa ocasião eu fui de automóvel. E eu me lembro que quando eu saí do Espírito Santo, era à noite, pastora Lília, caindo à noite, assim eu iniciei a minha viagem. Eu sempre gostei de dirigir à noite, e uma certa altura da minha viagem, logo no início dela, eu comecei a sentir um calafrio e sentir um ambiente estranho, inóspito, pesado dentro daquele automóvel, e eu ouvi nitidamente uma voz estranha, cadavérica, melancólica, que falou. Eu ouvi claramente a voz que dizia: eu vou te pegar neste caminho. Misericórdia. E quando aquela voz falou isso, eu vou te pegar neste caminho, eu repreendi na mesma hora aquele demônio, porque eu sei que era um demônio, e eu fiz uma oração a Deus. Falei: Deus, eu tenho que fazer a tua obra, eu não aceito nenhuma retaliação do valente. E eu continuei dirigindo. Eu me lembro que quando eu passei por São Paulo, depois de muitas horas dirigindo do Espírito Santo a São Paulo, são 1000 quilômetros, depois até Santa Catarina, até Paraná, nós temos mais 400. E eu passei de São Paulo, chegou uma altura da viagem, do nada, eu estava normal, nítido, sem sono, sem cansaço, estava normal. Embora eu sei que o sono ele toma muito rápido, mas eu estava muito bem. E eu me lembro que eu comecei a descer uma pista, o asfalto da BR ia descendo, e ela fazia uma curva, meu Deus, e começava a subir. Eu me lembro que enquanto eu estava descendo, eu vi a pista, de repente eu apaguei. Meu Deus. Eu apaguei completamente no volante, e quando eu apaguei, eu desci, eu fiz aquela curva todinha, dormindo. Comecei a subir, dormindo, e quando eu acordei, eu senti alguma coisa me tocando.
Era como se alguém pegasse e me mexesse. Quando alguém me pegou, me balançou, eu acordei. Quando eu acordei, eu já estava a poucas distâncias da traseira de um caminhão. Na hora do reflexo, eu pensei em jogar na esquerda como se fosse fazer uma ultrapassagem. Mas eu na hora, foi uma coisa muito relâmpago assim, eu não fiz. Se eu tivesse feito, atrás de mim estava vindo um carro. Meu Deus. E o carro já estava jogando, ultrapassando. O camarada ia me pegar e me arrebentar. Eu não ultrapassei, eu permaneci, eu consegui segurar um pouquinho no freio, desfazer algumas marchas, reduzir bastante a velocidade, e como estava numa subida, ajudou muito, eu ainda dei um toque na traseira do caminhão. Meu Deus. Dei um toque, uma batida na traseira do caminhão, no para-choque. Carro, ou esses carros novos, tudo afunda qualquer coisa para dentro. Amassou, jogou tudo para dentro. Deus foi tão bom que o carro que vinha atrás estava ultrapassando, que se ele estivesse na minha traseira, na hora que eu bati, ele ia vir atrás, ia bater, ia colidir. Eu consegui com isso, mesmo após a batida, eu joguei para o acostamento, parei o carro, respirei, a frente do meu carro ela entrou toda. Meu Deus. Mas eu não sofri nenhum arranhão, para você ter uma ideia. Nenhum arranhão. O motorista do caminhão parou, ele voltou, aí ele olhou o carro batido e falou, nossa, que estrago terrível, ainda bem. Ele disse, que não aconteceu nada com você. Ele disse, Deus te livrou. Eu falei, realmente foi Deus que me livrou. Eu falei, eu estou indo para o Paraná pregar a palavra de Deus. Ele falou, eu sou crente. Ele falou, eu sou da Igreja Batista. Ele falou, e como Deus é bom. Então, quando eu fui bater a chave, o carro não pegava. E aí ele me ajudou, pegou uma corda, colocou na parte da frente do carro batido, puxou para frente com o caminhão dele, puxou para frente para conseguir liberar aquela correia que não estava girando, estava imprensada. Aquilo começou a girar. Eu consegui ir até uma cidade próxima, e lá naquela cidade coloquei o carro, virei à noite, lá no outro dia, deixei o carro lá para reformar, e fui de ônibus para o Paraná, porque eu tinha que pregar a palavra de Deus. Eu cheguei no Paraná, quando eu contei a história dentro da igreja do Livramento, um empresário se levantou e disse, eu vou pagar todo o conserto do carro, e encomendou peça, pagou todas as despesas, e eu pude voltar para casa, primeiro para São Paulo, depois para casa, abençoado e livre, porque Deus é assim que Ele faz, aleluia. E aí, Ele já te deu algum livramento? Conta aqui para nós, pastora. Esse é o nosso Deus, o Deus que dá livramento. E você sabe, pastor, que às vezes eu fico pensando que na vida do cristão, você precisa ter história para contar, né? Você imagina você viver uma vida rasa, uma vida sem ter testemunho para contar. Então eu acredito que o Senhor, Ele é o Deus que coloca a ferida, que sara a ferida. Ele é o Deus que te coloca dentro de um veículo para que você vá fazer, né? Vai difundir o Evangelho de Jesus, te dá esse grande livramento para que pessoas venham entender e acreditar nessa poderosa mão do Senhor. A mão que livra os seus filhos do mal, a mão que sara as feridas dos seus filhos. Esse é o nosso Deus. E é desse Deus que nós estamos aqui falando. Aleluia. E é neste Deus que você deve confiar. Um Deus que quando você dorme, Ele está cuidando de você. Que quando você menos imagina, né? Ele dormindo e Deus cuidando. Aleluia. Né? Quantas são as pessoas que não têm essa mesma sorte, talvez não tenha essa mesma fé, e acaba acontecendo uma tragédia tão grande, né, pastor? Por que não dizer? Mas se você tem um Deus, se você crê nesse Deus todo-poderoso, Ele vai te trazer livramento, porque eu acredito que essa é a maior ação de Deus na nossa vida, é nos livrar do mal e nos trazer esses grandes livramentos. Eu, por exemplo, eu tenho experiências assim profundas com Deus. Um dia desse eu fui chamada a orar por uma pessoa. Essa pessoa tinha tido um AVC, esse AVC hemorrágico. Essa pessoa ia fazer uma cirurgia, pastor. Os médicos iam colocar uma placa. Era uma cirurgia muito delicada. E me chamaram ali para orar naquele hospital. E foi uma coisa tão impressionante, pastor. Eu estava ali dentro daquele hospital, fui para orar por essa pessoa. E do lado dela tinha uma pessoa que estava acompanhando, esperando o procedimento. E ela disse assim, amiga, vem orar por mim, porque amanhã às 6 horas da manhã
manhã eu vou estar passando por essa cirurgia muito delicada. A cabeça ia ser aberta para ali tirar os coágulos que havia se formado devido a esse acidente vascular cerebral, muito sério. E aí, quando eu cheguei naquele ambiente hospitalar, pastor, eu sei que o Senhor falou assim para mim: coloque as mãos sobre ela, porque eu vou liberar um grande milagre. E ali eu comecei a orar por ela. E por incrível que pareça, pastor, houve uma manifestação. O diabo se manifestou na vida daquela minha amiga que estava ali para aquela cirurgia. E quando eu expulsei aquela obra que estava sobre ela, foi até a amiga que estava ali acompanhando. Essa amiga ficou possessa. Foi algo assim muito... Eu não esperava, né? Normalmente você vai a um hospital orar para um enfermo e você acredita que você está ali levando uma oração de cura. E houve essa manifestação que eu fiquei impressionada. Eu falei, meu Deus, né? Como pode? E, enfim, eu sei que ali também a gente expulsou aquela obra maligna que foi, né, ao encontro da amiga dela, que passou muito mal. Resumindo a história, pastor, no final dessa visita, nós deixamos ali a palavra do Senhor, a imposição de mãos, porque a palavra de Deus fala que todo aquele que crê, né, o profeta, ele está ungido pelo Senhor, para que quando ele venha impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados pelo poder que há no sangue de Jesus. A palavra de Deus diz que no nome de Jesus, você colocaria as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Você colocaria a mão sobre aquele que está possesso pela obra maligna e eles seriam livres e libertos. Eu sei dizer, pastor, que no dia seguinte, essa minha amiga passou por... colocaram ela dentro de uma ressonância, para fazer uma ressonância. Os médicos queriam saber qual era o lugar exato dos coágulos que havia no cérebro dela, mas para honra e glória do nome de Jesus, ela está sendo pesquisada até hoje, porque eles querem saber o que aconteceu com ela, pastor. Jesus, ele colocou a mão, retirou todos aqueles coágulos e hoje ela está sarada para a honra e para a glória do nome de Jesus. Então esse é o nosso Deus, o Deus que faz milagre. Eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é o problema que você está vivendo, mas nós temos um Deus que cura e liberta o seu povo de todo mal. Amém. Olha aí, ó, como que Deus, ele é poderoso e grandioso para nos livrar. Deixa eu te dizer uma coisa: nunca ponha limites na ação e no poder de Deus. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 1, verso de número 37. Foi uma fala registrada pelo Dr. Lucas, num diálogo que houve entre um ser angélico, que era Gabriel, o mensageiro, e Maria, uma menina, uma jovem, que recebe de Deus a incumbência de ser a hospedeira, de hospedar o Deus que se fez carne e gerá-lo no seu útero. Ele é um filho gerado e não criado, filho gerado. E quando o anjo Gabriel fala para ela que Deus seria feito ou reduzido à forma do embrião e colocado no útero escuro e quente dela, ela diz: como que isso é possível? Aleluia. Sendo eu virgem e ainda não estou casada. E o anjo diz: porque para Deus nada Aleluia. É impossível. Aleluia. Entende isso? Nada é impossível. Eu me lembro que um dia eu estava pregando num bairro chamado Fel Rosa. Naquela época era um bairro extremamente perigoso no estado do Espírito Santo. Isso foi nos idos de 2008, se não me falha a memória. Eu tinha um hábito, aliás, eu tinha um costume de... Eu alugava um trio elétrico. E por algum tempo eu fiz isso. Eu alugava um trio elétrico, eu colocava nas comunidades mais carentes, e ali eu fazia uma divulgação 30 dias antes, divulgando na região que eu ia fazer um evento, convocava os pastores da região para levar as suas igrejas do dia para lá, para me apoiarem, e eu fazia um evento em cima desse trio elétrico, eu pregava, dava oportunidade para algumas pessoas darem testemunho de terem sido libertos das drogas, da dependência química, do tóxico, pessoas que às vezes nós ajudávamos nessa área, e eu pregava a palavra de Deus. E eu me lembro que eu estava fazendo esse evento numa praça da cidade, do bairro de Fel Rosa, no Espírito Santo, na região da Serra, entre os 2008. E eu me lembro que quando eu estava pregando nessa praça, Deus me deu uma visão. E na visão que Deus me dava, Deus mandou eu falar. Eu disse: está
neste bairro, me ouvindo pelo som desse trio elétrico, um traficante. E Deus me disse para falar a esse traficante que ele tem uma semana para se arrepender, abandonar os seus maus caminhos e se converter ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Por causa da oração da mãe dele, eu estou dando mais uma oportunidade, diz o Senhor. Caso ele não se arrependa, ao cabo desses 7 dias, eu irei permitir que ele desça à sepultura. Ele perderá a vida na mão dos seus inimigos. Meu Deus. Eu entreguei essa profecia, essa visão, em cima do trio elétrico. E era um bairro muito perigoso na época. Ferrosa era muito complicado. Estava na análise ali da segurança pública, da Secretaria de Segurança do Estado do Espírito Santo. Então, quando eu entreguei essa palavra profética, e quando você está na unção de Deus, no poder de Deus, você lidera, você fala. Verdade. Agora, depois que você sai do altar, quando você está numa igreja, ou nesse caso do trio elétrico, você volta a si, não que o Espírito Santo te tira você de consciência, que ele não tira, você tem plena consciência do que está fazendo, mas eu digo assim, quando você entende, eu sou ser humano. Sim. E quando eu terminei tudo, que eu estou descendo o trio elétrico, eu observei que tinha uns 6 a 7 caras vindo na minha direção. Meu Deus. Eu falei, os caras estranhos. E aí eu achei estranho aquilo. E os caras vieram na minha direção e me cercaram, eu descendo o trio elétrico. E já à noite, os caras me cercaram descendo o trio elétrico. Aí um cara com a cara bem emburrada falou, que papo é aquele que tu mandou ali falando da morte e tal, que ia morrer, se não entregasse a vida para Cristo, que parada é aquela que tu falou? O cara mandou para mim. Aí quando o cara falou isso, eu falei, na hora eu tremi, que eu entendi, que eu sou humano. Sim. Na hora eu entendi que era o traficante. E aí eu tinha 2 opções. Correr, porque eu falei que ele ia morrer. Correr, que eu sou sincero, que eu tive medo na hora. Sim. Me ocorreu um medo. E aí eu corro, ou eu fico e confio em Deus. Amém. Glória. E eu parti para essa segunda opção. Eu fiquei e confiei no Senhor. E eu levantei a voz. Naquela hora veio uma autoridade tão grande sobre minha vida. Eu levantei as mãos para ele e eu disse, homem, Deus manda te dizer. Porque na hora Deus me deu uma palavra. Eu disse que além do livramento que ele vai te dar, se você entregar sua vida para Jesus, mas que se você não entregar em 7 dias, tu vai descer à sepultura. Deus manda dizer que o sonho que você tinha quando tinha 16 anos de idade, Olha aí. de fazer a obra missionária, quando você viu um pregador, e quando você viu o pregador, você falava, um dia eu quero ser usado assim. Deus manda dizer que ele vai cumprir essa palavra na sua vida. Quando eu falei isso, aquele traficante começou a chorar, porque quando ele tinha 16 anos de idade, ele era um jovem que estava dentro da igreja, Olha só. e na época vendo um pastor, todo mundo conhece hoje, ele é um deputado federal, que é o pastor Marco Feliciano. Ele vendo o pastor Marco Feliciano pregando, ele falou com Deus, um dia eu quero ser um pregador também assim. Que coisa linda. Então, ele na hora, chorando, ele dobrou o joelho, se reconciliou com Jesus. Eu orei por ele e Deus salvou a sua vida. Aleluia! Essas coisas que Deus faz, Deus é tremendo. Esse é o nosso Deus, tremendo, é poderoso. Ele faz coisas que jamais vamos poder explicar. E você precisa crer nesse Deus. A Bíblia fala aqui no livro de Marcos, capítulo 10, o verso 46, sobre a cura do cego de Jericó. A palavra de Deus fala que Jesus, ao passar na cidade de Jericó, havia um cego à beira do caminho. E eu acredito que esse cego, ele já estava ali há tanto tempo. A palavra fala que ele era filho de um homem que se revoltou contra o domínio de Roma. E ele enxergava, um dia ele enxergou. E ali é como se eles dissessem assim, olha, filho de peixe, peixinho nós vamos cegar esse cara, nós vamos cegar ele ao fio da espada, para que ele não venha seguir os exemplos do seu pai. E Bartimeu estava nessa condição, cego à beira do caminho, mendigando, havia uma capa que liberava ele para o pedido das esmolas, mas eu tenho certeza que no coração de Bartimeu ele acreditava que tudo aquilo poderia mudar.
E eu fico pensando, pastor, como pode, né, alguém que tem os olhos vazados, porque não era simplesmente um transplante de córnea, não era simplesmente, era algo muito mais profundo, foi uma espada que vazou, então ali não havia mais nervos, não havia mais nada num globo que se faz o mecanismo de enxergar. Só que Bartimeu, quando ele entende que é Jesus que está passando, o filho de Davi, ele começa a clamar em grande voz. Aleluia. E ele começa a pedir: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu fico imaginando que Bartimeu, ele já perdeu a esperança, perdeu o pai, perdeu os bens, porque essa é a história de Bartimeu. Eu não sei qual é a história que você está vivendo hoje, eu não sei qual é o problema que você está encarando hoje, mas assim como Jesus, ao chegar perto de Bartimeu, ele pergunta para Bartimeu: o que queres que eu te faça? E Bartimeu, ele fala: eu quero voltar a ver, porque havia enxergado um dia. E imagine você que o Senhor, com aquela mão poderosa, porque ele sabe exatamente, a olaria de Bartimeu estava nas mãos do Senhor. Verdade. Ele levou Bartimeu à olaria dele. Ele, num piscar de olhos, ele falou: olha, tá faltando a veia tal, o nervo tal, peraí, eu vou reconstituir. E ele reconstitui a visão de Bartimeu. Gente, isso é um milagre extraordinário. E quando eu falo desse milagre vivido há quantos milhões de anos atrás, eu trago para minha vida esse mesmo Deus que operou na vida de Bartimeu, ele operou na minha vida. Aleluia. E ele vai operar na sua vida se assim você crer. Eu tive um momento, pastor, que eu fui fazer um Implanon. É um implante, é um método anticonceptivo que você coloca, implanta mesmo na pele, é um pequeno chip, e esse chip ele vai liberando ali os hormônios para que você não fique grávida. E eu resolvi que eu queria fazer esse Implanon. Fui até um médico, uma amiga me indicou um médico que era, assim, uma sumidade no assunto, ele era um dos pioneiros dessa prática, né, do Implanon. E quando eu cheguei naquele consultório, pastor, eu tive uma terrível notícia. Aquele médico me examinando, ele tinha tudo ali à mão, ele tinha a ultrassom, tudo ali estava à mão dele, e ele disse para mim: olha, você tem um problema extremamente sério, nós precisamos sair daqui desse consultório, e eu preciso te levar agora para uma mesa de cirurgia. Foi na lata, pastor. Foi assim algo que eu não esperava, eu não contava com isso. E na verdade eu fui fazer esse implante porque me disseram que era bom, eu estava com muitas hemorragias, e iria parar a hemorragia e ao mesmo tempo iria ser como um anticoncepcional. E eu achei interessante, fui até esse médico. Quando cheguei lá, ao me examinar, esse médico constatou que eu tinha um tumor muito grande no meu útero e eu precisava ser operada naquele momento. Meu Deus. Olha que coisa louca, pastor. Só que aí é assim, eu não digo que não haverá mulheres que precisarão passar por esse procedimento. Elas terão que extrair o útero, vai haver mulheres que vão passar por essa situação. Mas eu resolvi crer. Eu preferi crer, pastor. Amém. Eu falei para aquele médico e ele me assustou demais. Ele falou: é agora, levanta, vamos lá. Eu com aquele aventalzinho sendo consultada, e aquele médico me desesperando, e chama a enfermeira, e chama não sei quem, e é agora, nós precisamos levar ela. Embaixo do consultório dele existia um hospital. E ele assim me desesperou demais, eu fiquei muito assustada. Eu falei: doutor, o senhor tá me assustando muito, calma. Peraí, eu cheguei aqui andando, eu quero pôr minha roupa, eu quero ligar pro meu marido, eu preciso passar isso. O senhor me dá uma oportunidade de me levantar e pôr minha roupa, porque eu estava bem. E aquilo, né, me deu um ímpeto, eu peguei a minha roupa, pastor, coloquei no corpo e fugi dali. Eu saí porque eu fiquei muito desesperada. Na minha mente eu falei: não, eu preciso verificar direito se é isso mesmo. E realmente era isso mesmo. Eu tinha um tumor muito grande no meu ventre, e esse tumor já estava praticamente do tamanho de um melão. Ele falou pra mim brincando, eu poderia falar que era do tamanho de uma laranja, mas já estava do tamanho de um melão. Se isso aí for maligno, explodir dentro de você, você morre, você tem 2 filhos para cuidar. Só que eu resolvi crer nessa palavra. Meu Deus. Eu resolvi crer em um Deus que curou Bartimeu. Eu resolvi crer num Deus que curou a mulher do fluxo
fluxo de sangue. Eu resolvi entregar a minha vida na mão do Senhor dos Exércitos. E o Senhor disse para mim, filha, clama a mim, eu responder-te-ei. Eu vou te anunciar coisas novas, grandes e profundas, as quais você ainda não viveu. E eu resolvi crer nesse Deus, pastor Márcio. E ali eu comecei a clamar a Deus. Eu falei, Senhor, me sustenta. Senhor, se tu colocar a mão em mim, assim como colocou em Bartimeu, eu serei curada. E ali, irmãos, eu comecei a clamar, orar, subir monte, descer um monte. E tem uma situação que o médico, quando ele fala para você, o seu subconsciente, o seu psicológico começa a trabalhar diante dessa palavra. Aquele médico disse para mim, olha, presta atenção, se você realmente não for fazer essa cirurgia, você vai começar a ter hemorragias terríveis, você vai começar a ter dores. E aquilo começou a trabalhar na minha mente, aquilo foi realmente acontecendo, hemorragias terríveis. E num determinado dia, eu estava no meu salão de beleza, sou cabeleireira também, e quando eu fui cortar o cabelo de uma moça, eu joguei a capa sobre ela e ali eu fui lavada de sangue. Eu olhei para minha prima que estava ao meu lado, Juliana, que está aqui para comprovar esse milagre extraordinário da parte do Senhor na minha vida. Eu olhei para Ju, falei, Ju, quando acabar aí, cuida dela, porque olha só, quando ela olhou, ela, meu Deus! Eu falei, ao terminar, corre lá para casa porque eu preciso da sua ajuda. Aquele, pastor, era o dia da decisão, era o dia D, era o dia que ou eu saía dali direto para um hospital e faria essa cirurgia, ou eu viveria o maior milagre que eu já vivi na história da minha vida. Ao chegar em casa, já estava muito fraca, sem força, muito mais ensanguentada. Deixei a porta aberta, entrei no banheiro e ali eu comecei a ficar muito mal. Comecei a sentir aquela sensação de desmaio e pedindo ao Senhor, Deus, me visita, me visita. E quando eu estava, queridos, numa das maiores agonias da minha vida, pelo vitrô eu vi o céu, a morada celestial. E eu disse para Jesus, Jesus, eu gostaria muito de subir nos teus altares. Eu gostaria muito de contar esse grande testemunho. Eu gostaria de estar como estou hoje, diante desse podcast, diante desse contar de milagres. Eu queria contar um milagre. Se possível for, pela tua misericórdia, o Senhor pode fazer uma obra extraordinária na minha vida. Ainda dá tempo, eu ainda não fui para o hospital. E eu ali clamando, chorando, gritando, pedindo socorro ao Senhor. A minha prima deixou aquela cliente, foi para minha casa. Quando ela abriu a porta do banheiro, eu estava no chão, praticamente já não conseguia mais nem respirar direito. Ela olhou para mim e fez assim, peraí que eu vou ter que chamar o resgate. Quando ela pegou o telefone, amados, para ligar, para pedir uma ambulância para vir me socorrer, eu empurrei a porta do banheiro de novo. Eu falei, Ju, só um minuto antes que você aperte para discar. Só mais um minuto. Ela virou assim, fez, você é maluca? E começou a chamar o resgate. Nesse momento, eu deitada no chão daquele banheiro, pastor Márcio, eu ouvi um som como de asas, como um barulho de muitas pessoas. E no espelho do meu banheiro bradou a voz do Senhor Jesus. E ele disse, filha, você me chamou e eu estou aqui para te curar. Aleluia. E se você crer, você vai ver a glória de Deus. E se você crer nesse testemunho, você vai ter a visitação desse Deus Todo-Poderoso. Ele deu ordem aos anjos. Eu entendi que haviam 2 anjos com o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor disse, levante ela por aqui, coloque ela sentada no vaso sanitário. E a voz mansa de Jesus veio ao meu ouvido dizendo, filha, faça por 2 vezes a força de uma mulher para ganhar um bebê. Quando tu fizeres a segunda força, eu, o Senhor, arranco de dentro de ti esse tumor e o meu nome será glorificado na tua vida. Aleluia. Pastor, quando eu fiz aquela segunda força, caiu aquele tumor de dentro de mim no vaso sanitário. E ali eu comecei a glorificar e exaltar o nome de Jesus. O nome que tem poder para curar. O nome que tem poder para salvar. Quando a minha prima começou a ouvir aqueles gritos, ela falou, meu Deus, o que está
está acontecendo? Ela abriu a porta daquele banheiro. Eu estava naquele vaso, levantei dali, eu falei, Jesus me visitou. Olha só o que aconteceu. Quando ela olhou, ela disse assim, meu Deus, parece uma criança. De tão grande que era, aquele pedaço de carne que saiu de dentro de mim, aquele tumor que foi expelido, a mão de Jesus me alcançou. Aleluia. A mão de Jesus foi até mim e me curou. E hoje eu estou curada. E o detalhe mais importante, pastor, que eu tenho para dizer. Voltei àquele médico sem contar o que havia acontecido. Ele começou a me examinar, desesperado. Disse assim, olha, você brincou com a sua saúde. Isso deve estar muito mais sério. Vamos te examinar. E começou a passar aquele aparelho de ultrassom. Ele olhou para mim e disse assim, poxa, você devia ter me falado que você fez uma cirurgia. Olha só, quando Jesus ele faz uma obra, aleluia, ele deixa os sinais para provar que ele é Deus, ele é soberano e ele está contigo. Havia um sinal de uma incisão no meu útero, pastor. E ele disse, olha, tem um sinal aqui, você devia ter me falado, você me deixou empavoroso. E deixou esse sinal para mostrar que ele fez uma grande obra na minha vida. Esse é o Deus que nós estamos falando aqui. Esse é o Deus que nós estamos anunciando. Amém. Olha aí, irmãos. É isso. Jesus, ele faz milagres. Nós não estamos dizendo com isso ou desacreditando a medicina, dizendo que você não deva procurar médicos, não é isso, mas nós somos crentes. Antes de você diagnosticar um problema, antes de ir ao médico, olha a Deus primeiro, coloca na mão do Senhor. Eu sei que Deus usa a medicina, eu creio que a medicina é uma ciência divina. Sim. Creio que Deus usa médicos, mas tem coisa que Deus faz no particular para mostrar que Ele é Deus e fazer o nome dele glorificado. Espero você para o próximo vídeo aqui no Sobrenatural. Deus abençoe.